Eu gostaria de ouvir de vocês. Quem é Marlon Neuber e quem é Carlos Henrique? Bom, Carlos Henrique, um arquiteto, urbanista, pai de família, casado há 15 anos, vai fazer 16 anos esse ano, com 2 filhos, morador de Itapoá há 16 anos e uma pessoa que gosta muito desse lugar, muito mesmo, gosta muito de Itapoá. Marlon Neuber é um advogado há 14 anos, trabalhou sempre aqui na cidade, me criei aqui, casado há 12 anos e que tem o objetivo de fazer uma mudança administrativa na cidade, Tiago. Como surgiu o desejo de cada um de vocês pela prefeitura? Bom, eu comecei a trabalhar na prefeitura recém-formado. Eu acabei de me formar como arquiteto urbanista e assumi a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que tinha sido recém-criada. Trabalhei 6 anos na prefeitura e percebi que, assim, mesmo tecnicamente eu podendo contribuir, que as grandes mudanças e as grandes transformações nas cidades são políticas. E aí veio o interesse em me envolver com a política. Um exemplo que eu sempre cito disso é o Jaime Lerner, em Curitiba. Ele foi funcionário do IPUC muitos anos, mas as grandes transformações que ele fez em Curitiba não foi como arquiteto urbanista, foi como prefeito, foi na política. Isso que me motivou e continua me motivando a me envolver com a política. Comigo a política, Tiago, veio muito cedo. A gente já passou isso no nosso plano de governo. Antes mesmo de me envolver com partido político, eu já tinha envolvimento com política, isso na adolescência. E a vontade de ser prefeito surgiu já num processo político partidário. Então, da adolescência, cheguei num partido político, saí candidato a vereador aqui em Itapoá 20 anos atrás, fiquei como segundo suplente. E a partir daí, projetando e trabalhando junto com a comunidade, acabou vindo a vontade de ser prefeito, que já tem algum tempo. E aí tem que se construindo todo um projeto até que chegue no momento de ser candidato, que ocorreu em 2012, e agora com a nossa vitória, com a nossa aliança, né, Carlos? É simples. Uhum. E a União por Itapoá, como surgiu? Olha, eu e o Marlon sempre fomos amigos, né? Então essa união começa lá atrás, no nosso vínculo de amizade, trabalhamos juntos. Eleição passada não conseguimos um entendimento em estarmos juntos, tentamos até, mas como nenhum dos dois tinha sido candidato, não se tinha um parâmetro, e os dois estavam motivados, enfim, saíram os dois candidatos, nem por isso deixamos de ser amigos, continuamos amigos, éramos adversários políticos, e daí acabou a eleição passada, o Marlon continuou o trabalho dele, eu continuei o meu trabalho com os nossos respectivos grupos, e um dia resolvemos conversar, no sentido de criar uma condição política para que a gente tivesse musculatura política em ter autonomia para nomeação de cargos, em realmente ter força política para executar uma transformação grande, e isso envolve os vereadores, tanto é que nós juntos elegemos 6 vereadores, né? Então, assim, a ideia era criar estrutura política para fazer uma grande transformação. E aí a questão de quem era prefeito, quem era vice-prefeito, como a nossa linha de ideológica, linha de raciocínio, visão de futuro para Itapoá era muito parecida, a gente conseguiu alinhavar isso bem tranquilamente. Basicamente, o Carlos fez um resumo do que é a história da União por Itapoá. Eu quero complementar que há um trabalho aqui de fazermos uma gestão compartilhada. Aproveitando o conhecimento técnico meu e do Carlos, nós dividimos, lá no início dessa união, a coordenação dos trabalhos. Não que a gente vai estar separado, ao contrário, a gente vai estar unido. Mas o Carlos é arquiteto urbanista e eu sou advogado tributarista, então o que acontece? Ele coordena a Secretaria de Obras, de Planejamento, de Meio Ambiente, eu coordeno a Secretaria de Administração, Educação, Saúde, enfim, as secretarias da área administrativa, para que a gente divida a carga e, ao mesmo tempo, some os esforços individuais para prestar o melhor trabalho possível para a nossa cidade, Tiago. E o resultado das eleições agora atendeu a expectativa de vocês? Olha, eu acredito que atendeu. Foi dentro do que a gente estava
imaginando, é lógico que não existe eleição ganha e não existe eleição perdida, né? Mas assim, sem hipocrisia, o que de fato a gente planejou, a gente conseguiu executar, e graças a Deus, com muito trabalho e com o apoio que a comunidade nos deu, a gente conseguiu atingir as nossas metas e somos gratos a isso e aceitamos isso com muita responsabilidade. Esperamos dar o retorno que a população nos deu nas urnas com muito trabalho. A eleição sempre é uma caixa de surpresa, né? Toda eleição. E o Carlos e eu, já desde o começo, nós decidimos de comum acordo. Eu nem sei quem que teve a ideia, quem não teve, porque nessa altura do campeonato já se mescla muitas ideias aí. Mas nós decidimos comumente de que nós não subiríamos em salto alto de jeito nenhum. Então nós trabalhamos com todo o esforço possível, sem priorizar números, né, para não relaxar o trabalho. Ficamos antenados nos ataques que tivemos, né, para poder dar a resposta à altura desses ataques. Mas fomos de casa em casa, conversamos com a maioria dos moradores de Itapoá. Obviamente que uma campanha reduzida pela metade, que é só 45 dias, Tiago, e considerando que Itapoá cresceu muito o número de eleitores e a expansão territorial, Itapoá hoje, o perímetro urbano está praticamente todo povoado, não totalmente povoado, mas está bem espalhada a população. Então, passar em todas as casas exige muito esforço dos candidatos. E a gente se empenhou bastante, né, Carlos, para cobrir o máximo possível. Eu acredito aí que nós tenhamos passado em mais de 80% das casas do município, das casas de moradores. E há muitos, claro, que a gente passa, o pessoal está trabalhando, não tem como retornar, mas foi feito um bom trabalho, trabalhamos muito. E o resultado, Tiago, em si, de 3.000 votos a mais, me surpreendeu bastante. Foi uma baita margem de diferença. E isso nós temos que considerar que estávamos lutando contra a máquina administrativa e tudo mais, e tivemos uma margem, para ter uma ideia, na região norte, aqui nordeste, na região de Joinville, de todos os municípios, Itapoá até o momento, porque Joinville está num processo de segundo turno, Itapoá até o momento é o município que teve a maior diferença entre o candidato eleito e o segundo lugar. Então, foi realmente surpreendente, surpreendeu todos os prefeitos da região. Nós tivemos inclusive uma reunião ontem. São Francisco do Sul, o prefeito que se elegeu, por exemplo, uma cidade com mais eleitores, teve 133 votos de diferença. Nós tivemos 3.000, então é uma margem enorme. Eu fiquei surpreso realmente. E como diz o Carlos, que eu quero frisar muito bem, e muito grato pela confiança que os eleitores depositaram na gente. Vamos trabalhar muito para merecer essa confiança. E a transição de governo na prefeitura, vocês já começaram? Como é que está? Tiago, o processo de transição, legitimamente, ele se inicia depois da diplomação. Entretanto, nós precisamos construir a equipe que vai assumir a prefeitura, pelo menos o secretariado, para que a gente possa direcionar cada secretário à transição da sua secretaria. Que nós ainda não temos isso constituído. Nós estamos num processo nesse momento de conclusão das prestações de contas de campanha, tanto nossa quanto dos candidatos a vereador, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar na divulgação dos nomes, que está previsto para o mês de novembro. Mas o processo de transição, ele não é tão complicado, óbvio que exige muita responsabilidade, mas nós já temos um norte, já temos um rumo do que vai ser feito na transição, as informações mínimas necessárias. A gente sabe que a administração, folha de pagamento, impacto orçamentário, isso precisa estar muito palpável na hora da transição, assim como a saúde, porque nós pegamos, a nova administração se inicia em plena temporada de verão, com pronto atendimento, atendendo muitos usuários da saúde, e isso exige bastante responsabilidade de todos nós e da equipe técnica que vai estar na frente da saúde, mas são coisas que ainda não estão ajustadas, que vão ser construídas ao longo dos próximos 15 e 20 dias, e aí a gente divulga para a população, sentamos com a atual administração para poder ajustar uma equipe de transição e começarmos a articular esse processo de transição. Só complementando que, reafirmando o que a gente sempre falou na campanha, que nós não temos o nosso secretariado definido
porque não prometemos cargo para ninguém durante a campanha. Então a gente assumiu um compromisso, eu e o Marlon, de só pensar em secretariado se eleitos formos, né? Fomos eleitos, agora sim estamos entrando na etapa de pensar em nome de equipe, secretariado e tal, para dar continuidade nessa transição. Diferente do que foi divulgado aí em muitos meios da imprensa, que inclusive já formaram a nossa equipe por nós, né? Vocês até anteciparam uma outra questão que eu ia fazer, que é justamente essa questão de secretários. Vocês já afirmaram que então não tem nenhum nome ainda, vocês ainda estão trabalhando, pelo que eu entendi. E qual será o critério, né, na escolha desses secretários? Tiago, não existe um critério único. Nós estamos falando de uma equipe, né, multidisciplinar, precisa de gente que entenda da saúde, de obras, de planejamento, de educação. É uma equipe que exige muitos conhecimentos, e a gente precisa pesar muito bem a situação de conhecimento de causa, de formação ou de prática, de experiência, com a questão política também. Por quê? Há determinadas secretarias que precisam trabalhar o tempo inteiro para conseguir recursos estaduais, recursos federais, subvenções sociais, para que ela tenha um caminhar, para que ela execute as suas ações de governo com maior eficiência, abrangendo maior parte da população, que é o caso, por exemplo, da saúde e da educação. Então a gente precisa parar para construir. O objetivo é construir com base na meritocracia, mas lembrando bem que a gente já observou lá na entrevista com a coletiva de imprensa, quando a gente anunciou a nossa união, tu estavas presente, lembrando bem que é óbvio, é lógico que seja do nosso grupo político que saiam essas pessoas, porque é uma relação de confiança que precisa existir. Eu preciso confiar no secretário, o Carlos precisa confiar no secretário que vai estar à frente de uma secretaria, que vai estar falando em nosso nome junto com o usuário daquele serviço público, que vai estar ajudando a gerenciar o fundo de determinadas secretarias que têm fundos próprios, e isso tudo exige muita responsabilidade na hora de construir essa equipe. Se for traduzir tudo isso tudo em uma palavra, é meritocracia. Mas não é tão simples assim de resumir isso em uma palavra. Tiago, e eu acho que o mais importante nessa situação é que, como a gente não tem nenhuma promessa de cargo, o Marlon e eu temos a liberdade de indicar secretários, como se a pessoa não der conta do recado, nós temos a liberdade de convidar a pessoa fora. Infelizmente, tu não se adaptou ao trabalho e tal, e buscar outros nomes. Isso que é importante. E assim, nós também queremos colocar na gestão ferramentas para tu medir as coisas, né? Esse secretário é bom ou é ruim? Como é que tu avalia isso? É com base em metas. Ele está executando as metas? Está cumprindo o que foi passado? E quais são as nossas metas? É o nosso plano de governo. A nossa meta de 4 anos é executar o plano de governo. E cada secretário vai ter bem claro quais são as suas metas. E nós vamos ter que desenvolver ferramentas da gente conseguir medir o trabalho de cada secretário, de cada secretaria, de cada equipe, para que a gente tenha informações palpáveis para falar, não, esse cara está atendendo, está dando conta do recado. Porque, na verdade, quem que é o nosso chefe maior? O nosso chefe maior é a população. Então, eles que têm que ser atendidos. Nós não vamos resolver todos os problemas de Itapuá em 4 anos, como a gente falou muito isso, né, Marlon, na campanha. Mas o nosso compromisso é o que está lá no plano de governo, porque isso não foi uma prioridade elencada por mim ou pelo Marlon, isso foi uma prioridade elencada pela população. E esse tem que ser o compromisso nosso e dos nossos secretários, assessores, diretores e de todos os funcionários públicos. E ao assumir a prefeitura agora no início do ano, o que vocês acreditam serem os principais desafios que vocês vão enfrentar? Tiago, primeiro é um levantamento de toda a situação orçamentária do município. O que acontece? Eu preciso saber exatamente qual é a necessidade da Secretaria de Saúde, é um exemplo, e o quanto do orçamento demanda a Secretaria de Saúde, porque é uma secretaria prioritária, assim como é a educação. A partir dali eu preciso programar os investimentos que são um pouco mais secundários. Lembrando que essas prioridades a gente está considerando aquilo que o Carlos falou, a prioridade eleita pela comunidade nas nossas reuniões partidárias que nós fizemos para construir o nosso plano de governo.
Então, o que acontece? O grande desafio agora é levantar com a maior celeridade possível a situação orçamentária do ano de 2017. Nós passamos por um momento no ano 2016 de 2 greves dos servidores municipais. Houveram pareceres contábeis que foram dados para construir leis municipais. Depois, esses pareceres contábeis, eles não puderam ser aplicados. Teve legislação, inclusive, que não pôde ser cumprida. E tudo isso a gente precisa tomar pé do que está acontecendo, exatamente por que houveram esses fatores em 2016, para que nada disso se repita em 2017, 2018, enfim, até 2020. A grande dificuldade, o grande desafio para o início de campanha, para o início de gestão, é exatamente esse levantamento orçamentário, esse conhecimento prévio e o planejamento para os próximos 4 anos em cima disso. Complementando isso que o Marlon falou, resumidamente, primeiro ano o desafio é arrumar a casa, deixar a casa em ordem, né, e conseguir superar todas as etapas de planejamento, projetos, e conseguir a parte de documentação, licenciamento, enfim, toda a parte da papelada no primeiro ano, para que o segundo, terceiro e quarto ano possa ser ano não mais de planejamento, não mais de burocracia, mas anos de execução. E quais são as necessidades mais urgentes que vocês percebem que vocês vão ter que, como desafio, enfrentar agora? Na segurança pública, nós já começamos ontem, dia 12, em pleno feriado, 12 de outubro, Tiago, nós já começamos a trabalhar para montar uma frente com os municípios portuários. Então, conversamos com o prefeito eleito de São Francisco do Sul, Renato Lobo, para que os 5 municípios portuários de Santa Catarina possam estar integrados, somando forças políticas para conseguir exigir do governo do estado uma política diferenciada com relação à segurança pública. Isso vai nos dar força e também vai nos priorizar a nível estadual para que a gente receba maior número de contingente da Polícia Militar, maiores policiais, investigadores, e, enfim, dentro da Polícia Civil e até na estrutura de predial e de veículos da mesma forma. Na questão ainda da segurança pública, uma coisa que nós já podemos providenciar bem de imediato e que é necessário é a questão dos terrenos, né, Carlos? Sim. Por conta de que o município dispõe, isso está sendo tratado há 4 anos pelo município, e nós precisamos agilizar, porque depois que o município doar para o Estado esses terrenos, o Estado ainda precisa se preparar para a construção da sede. E isso vai demandar um pouco de tempo. Então, quanto mais a gente atrasa, mais vai demorar para a gente realmente ter a inauguração da sede pelo Estado de Santa Catarina. Então, nós vamos articular com a maior rapidez possível, com a Câmara de Vereador, com o SEG, para que a gente possa agilizar isso e conseguir realmente fazer essa doação e concluir essa etapa o mais breve possível. Na questão da educação, a gente visitou algumas escolas no decorrer da campanha, que a gente viu situações precárias de manutenção das escolas, né? Que são goteiras, lajes que descolaram, rebocos que descolaram da laje por infiltração, os ar-condicionados, já tem muitas salas de aula que não tem mais o aparelho. Então são situações que a gente tem que... O que é urgente na educação para nós? É restabelecer as condições das salas existentes. Na sequência, a gente sabe que a gente está numa corrida para número de vagas, tanto de sala de aula quanto de creche. Aí a gente já tem que, de imediato, iniciar os projetos, iniciar a parte de planejamento para se levantar os recursos e começar essa corrida, porque na verdade é uma corrida que a prefeitura tem que ter para dar conta do número de aumento da demanda para vagas nas escolas e nas creches. Na questão da saúde, nós temos equipamentos, Tiago, que são equipamentos de urgência e emergência, como é o caso de desfibrilador, a bomba infusora, enfim, uma série de equipamentos. Inclusive a gente teve depoimento de profissionais da saúde que está faltando até os aparelhos de medir pressão, estetoscópio, coisas básicas. Então vai precisar ser feito uma avaliação desses equipamentos que estão faltando, porque a gente tem alguns exemplos, mas pode ter mais, e estruturar a situação do PA, que é onde toda a nossa população, todos nós nos dirigimos ao PA numa situação de emergência e urgência. E essa unidade de saúde, que é a única,
precisa estar funcionando bem. Então é a primeira ação, é a primeira iniciativa para que realmente a gente possa atender a população e não deixar ninguém à mercê de risco de morte aí na saúde do município. Ao que parece, vocês terão apoio da maioria dos vereadores na Câmara. De que forma vocês avaliam isso? Tiago, ter a maioria na Câmara é essencial. A gente chama isso de governabilidade. Para que o Poder Executivo e Legislativo tenham harmonia, isso é um preceito que está até na Constituição Federal, está esculpido na Constituição Federal. A governabilidade é necessária e para se ter governabilidade a gente precisa do apoio de, no mínimo, a maioria dos vereadores. Temos 6 vereadores eleitos pelas nossas coligações e confiamos nos 6 vereadores, tenho convicção, já tivemos reunião aqui, inclusive, com todos os 6, tenho convicção que estarão junto com a gente, somando esforços a favor da nossa população, para que a gente possa aprovar os projetos de lei necessários ao andamento das ações de governo que virão. Mas eu quero deixar bem claro que a gente vai manter uma linha de respeito e de diálogo com os 9 vereadores. Nós respeitamos os vereadores porque são representantes do povo, e enquanto nós estaremos lá na prefeitura cuidando do dia a dia do poder público, empenhos, pedido de verba para o Estado, para a União, acompanhando as atividades da SDR, acompanhando as escolas, as unidades de saúde, as questões, as obras, o planejamento, enfim, todas as ações do município, enquanto a nossa função é estar acompanhando o dia a dia disso tudo, fiscalizando e cuidando da equipe, o vereador está junto na comunidade, está sentindo o problema que a comunidade está enfrentando naquele momento. Então, nós pensamos que o respeito e o diálogo tem que haver. E nós estamos entrando dentro da prefeitura comprometidos, até pela experiência que a gente tem de Câmara de Vereador, comprometidos em manter um diálogo bem aberto com os nossos vereadores eleitos aqui no município de Itapoá. E, Tiago, nessa reunião que o Marlon citou, que nós tivemos com os 6 vereadores da nossa base aliada, a gente até lançou uma ideia. Durante a campanha, a gente sempre usou a questão de pedindo para que a população adotasse um dos nossos candidatos a vereador, né? E a gente lançou uma sugestão para que cada vereador eleito que olhasse o nosso plano de governo e adotasse alguma das ações do plano de governo para nos ajudar, nos auxiliar na execução disso, nos fiscalizar na execução disso, né? E está participando desse plano de governo, tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo, para que juntos a gente consiga executar isso da melhor forma possível. O que podemos esperar de Itapoá daqui a 4 anos? Tiago, nosso objetivo para daqui a 4 anos, no momento da posse do prefeito, que vai acontecer em 2021, do prefeito que será eleito na sequência dessa gestão, é deixar o município que a população tenha acesso ao desenvolvimento econômico, que tenha participação no desenvolvimento econômico da cidade, ou seja, que a prefeitura cuide do desenvolvimento econômico e social do município. Então, isso nós estamos falando de um conjunto de ações integradas. Isso depende de a Secretaria de Obras trabalhar de uma forma igualitária para toda a população e não conforme o gosto do secretário de obras ou da equipe. Precisa de uma Secretaria de Saúde que trabalhe de forma igualitária para toda a população, da mesma forma a educação, da mesma forma a administração, enfim. Precisa haver um tratamento isonômico com a população de Itapoá. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui um desenvolvimento econômico bastante promissor dentro do município, mas, eu vou usar as palavras do Carlos, mas que não significa evolução. Nós precisamos cuidar que esse crescimento realmente esteja voltado para que a população cresça junto. Que haja, por exemplo, um mapeamento das vagas de emprego que estão sendo geradas no município e que a nossa população esteja sendo qualificada. Nós deixamos muito claro no plano de governo, isso não significa qualificar a prefeitura arcar com toda a qualificação, mas precisa identificar, a população precisa ter acesso, que daqui a 3 anos determinada empresa vai ser inaugurada, quais são as vagas de emprego que aquela empresa vai inaugurar, para que a população possa se preparar
E também a Prefeitura, obviamente, precisa adotar ações para auxiliar nesse preparo, para que a gente consiga inserir as pessoas no mercado de trabalho, consigamos ter a nossa população participando de alguma forma desse desenvolvimento econômico do município. E para isso a gente precisa estar com todas as secretarias integradas. Isso é um trabalho conjunto. Eu posso estar empregado, mas eu preciso também ter uma saúde boa. Eu posso ter uma saúde boa, mas eu também preciso de uma educação boa para os meus filhos. E esse desenvolvimento econômico-social resume um trabalho de uma equipe inteira trabalhando para que o município funcione bem. Complementando o que o Marlon já falou, a palavra evolução realmente ela é bem diferente de crescimento, né? Uma cidade crescer não significa que ela vai evoluir. E eu falo isso para várias pessoas, que Itapuá vai crescer de qualquer forma. Agora, não significa que a cidade vai ser melhor. Então, o que a gente espera daqui a 4 anos é que Itapuá seja uma cidade, primeira, unida em prol da cidade, estou falando em todos os segmentos, né? Que a prefeitura possa trabalhar em conjunto com a comunidade, de uma forma visando atender os interesses coletivos, né? Ao invés de atender interesses individuais, para que a gente possa trabalhar para a massa, para o grande número das pessoas, para os segmentos, e que tanto a população como o órgão público e como a iniciativa privada, que a gente precisa trazer investimentos, trazer emprego, trazer renda para a nossa cidade, aconteça de uma forma harmônica, né? Não colocando Itapuá como uma cidade de uma única vocação, né? Itapuá ela tem várias vocações, ela tem o porto, ela tem o turismo, ela tem a parte da agricultura, da pesca, da construção civil. Então a gente quer que a cidade evolua em todos esses segmentos e que um dê suporte para o outro, para que no final disso tudo se gere uma palavra que todo mundo quer, que chama qualidade de vida. Qual a mensagem que vocês deixam para a população itapuaense? Olha, eu inicialmente quero agradecer, né, a confiança depositada na gente, agradecer a todas as pessoas que nos receberam, agradecer os almoços que participamos, que por sinal até achávamos que ia emagrecer nessa campanha, mas acabamos acho que engordando. E deixar uma mensagem assim, ó, nós queremos estar trabalhando junto com vocês, conte conosco, nós vamos estar aí suando a camisa para que a gente possa daqui 4 anos, aí sim, comemorar, falar, olha gente, o que a gente se propôs a fazer junto com vocês, a gente fez, está aqui, está entregue, quebrar esse ciclo político de muitas promessas e pouca ação, entregar daqui 4 anos uma cidade com muita ação e com poucas promessas. É isso. Tiago, eu também quero agradecer muito, primeira oportunidade da imprensa que vocês estão nos dando, que a imprensa está nos dando, de poder expor as nossas ideias e chegar nos eleitores, chegar na população do nosso município. Eu quero agradecer a todos os nossos eleitores pela confiança depositada. Tenho convicção que vamos trabalhar muito para que a gente possa retribuir toda essa confiança. E eu também quero renovar uma coisa que eu falei lá no nosso plano de governo, que é o sonho que eu tenho de ver uma Itapuá feita para todos. O sonho que eu tenho de ver uma Itapuá onde os serviços públicos são disponibilizados para os cidadãos como um direito e não como um favor que o cidadão é obrigado a ir lá mendigar e conseguir aquele favor devendo depois um voto, devendo depois um retorno político para quem está na prefeitura. Nós vamos construir uma prefeitura, vamos construir uma cidade que respeite o direito dos cidadãos e que faça uma cidade realmente para todas as pessoas por direito, por legitimidade, por legalidade. E a mensagem final é de gratidão a todos os moradores do município, inclusive os que pensaram diferente nesse processo eleitoral, mas que nos respeitaram. Que da nossa parte nós vamos estar respeitando todas as pessoas e trabalhando sempre em prol de união pela nossa cidade e não em prol de dissensão, de secção, de partidarismo fora das eleições. Vamos estar trabalhando para que o nosso povo se una e que os objetivos sejam sempre coletivos em prol do nosso povo de Itapuá, em prol da nossa cidade. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela confiança depositada nas urnas e um grande abraço a todos vocês. Um abraço. Encerrando a entrevista, então, em nome da Tribuna de Itapuá, em nome do Itapuá Notícias, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês e desejo uma excelente gestão. Obrigado. Obrigado, tio. Valeu, obrigado.